Então, para você relembrar os 10 mandamentos, eu vou pedir então para que os irmãos leiam, tá? A uma só voz, Êxodo capítulo 20, os versos de 1 a 17. Vamos lá? Então... E faço misericórdia daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo, tá? Então, nós vamos dar uma olhadinha no 7º mandamento. Ele está aí no verso de número 14, né? Nós vamos encontrar exatamente isso, né? E Deuteronômio também, capítulo 5, quando há aquela repetição da lei, nós vamos encontrar esse mandamento, né? Não adulterarás, tá? Então, antes de nós falarmos exatamente do mandamento, né, eu pretendo falar isso nas semanas que se seguem, antes de entrar exatamente na questão do próprio adultério, eu quero falar um pouquinho de algo que eu penso que esse mandamento traz para nós, né, que diz respeito exatamente à exaltação da união conjugal. Então, eu quero falar um pouquinho a respeito do que Deus pensa, né, o que a Bíblia revela a respeito da união conjugal, para que a gente, então, ao tratar das questões relacionadas ao adultério, né, que é exatamente o que o mandamento está colocando aqui para nós tenhamos uma compreensão mais clara e até mais profunda, por que esse mandamento ele é tão... vamos dizer assim, né, ele é tão doloso, né, por que esse mandamento ele é tão sério, né, a respeito da própria questão do adultério, tá? Então, só para os irmãos tomarem conhecimento também, nós vamos ler aqui a pergunta de número 138 e também de 139 do Catecismo Maior, que trata exatamente dessa questão do 7º mandamento. Eu vou ler a pergunta, vou pedir os irmãos para lerem a resposta para mim, por favor. Então, quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? Os irmãos. Os deveres exigidos no 7º mandamento são a pureza do corpo, no entendimento, nas palavras e no comportamento, e a preservação dela em nós mesmos e nos outros,
a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, evitar todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. Então, quando a pergunta fala de deveres, isso quer dizer aquilo que nós devemos fazer, não é isso? Então, são deveres, né? Então, é o lado positivo do mandamento. A pergunta 139 vai falar, então, dos pecados proibidos, tá? Ou seja, aquilo que não se deve fazer nesse mandamento. Então, quais são os pecados proibidos no 7º mandamento, tá? A letra diminuiu porque é igual para tirar carteira, tá? Vamos lá, os irmãos, por favor. Os pecados... A fornicação, o rapto, o incesto, a sodomia e todas as consciências desnaturais, todas as imaginações, os pensamentos, os propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou o ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento impudente ou leviano, o vestuário imodesto, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos, permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida do casamento, ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, os cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós, quer nos outros. Então, não se assustem muito, tá, com algumas expressões que aparecem ali na confissão, né, na verdade no catecismo, porque a intenção, já falei aqui, do catecismo é tentar exatamente expandir ao máximo, né, as implicações a respeito desse mandamento. Então, não se assuste ali que o catecismo está dizendo que você não pode ter bordel, nem pode frequentar, tá? Então, não se assuste com isso, tá? É a própria linguagem ali do catecismo, ok? Vamos dar uma olhadinha, então, o que a confissão de fé fala sobre o casamento, tá? Eu vou expor aqui só os três primeiros parágrafos, tá? A confissão de fé, ela tem um capítulo todinho que fala sobre matrimônio e também sobre divórcio, e esses três, então, vai falar exatamente sobre o valor do casamento. Vou pedir novamente os irmãos para me ajudarem aí na leitura. Por favor, o casamento... Isso, esse é o parágrafo 1. Parágrafo 2 também fala sobre o matrimônio. Os irmãos, o matrimônio... Parágrafo 3º vai dizer o seguinte: a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas e outros idólatras, nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas, tá? Então é isso que a confissão de fé fala a respeito do casamento, tá? Então vamos dar uma olhadinha sobre tudo que a gente leu agora há pouco, né? Então o que esses parágrafos, tudo aquilo que a gente leu,
tem a ver, então, com a nossa aula de hoje. O que essas coisas, então, nos ensinam? Primeiramente, então, irmãos, nos ensinam que o matrimônio ou o casamento, ele foi ordenado por Deus, tá? Então, você vai se lembrar lá de Gênesis 2:24, quando Deus, então, ao formar a mulher, ele deu, então, essa ordem. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, tá? Então, a essência do casamento está aí, não é só uma convivência de pessoas que estão morando debaixo do mesmo teto, né? Mas existe, então, essa união, tá? Existe, então, esse ajuntamento que a gente só pode perceber, então, dentro da vida conjugal ou dentro do casamento. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Quando Jesus, por exemplo, foi questionado pelos fariseus, a gente vai falar sobre isso na aula seguinte, né? Mas quando ele foi questionado sobre a questão de que se era permitido dar carta de divórcio, né, porque Moisés havia dado então essa ordem aos israelitas, Jesus então vai usar exatamente o texto de Gênesis capítulo 2, o verso de número 24, quando ele diz lá em Mateus 19, né, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Tá? Então, o casamento é exatamente essa união que foi criada por Deus. Então, percebam o seguinte, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe do que eu estou dizendo. Mesmo os filhos, eles não têm uma ligação tão íntima e tão profunda como marido e mulher. Por mais que nós amemos os nossos filhos, e nós devemos realmente amá-los, essa relação entre pai e filho, ela não é tão profunda, ela não é tão grudada, ela não é tão junta quanto você vê entre marido e mulher. Isso tem implicações para a nossa vida, certamente, né? Então, se você pensar entre escolher o seu filho ou sua filha, escolher a sua esposa ou seu marido, você deve, então, partir do pressuposto, né, de que a sua ligação maior está com o seu cônjuge e não com os nossos filhos, né? Então, às vezes, isso tem essas implicações diretas, né, dentro dessa questão aí, tá? Uma outra questão que a gente precisa mencionar é que o casamento, então, ou matrimônio, como você preferir, ele tem algumas características, né? Então, olhando para Gênesis 2, você vai ver, então, por exemplo, que o casamento, ela é uma união heterossexual. Veja lá que você vai encontrar, né? Deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Esse é o casamento, então, que Deus está instituindo, né? Deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, e se une, então, à sua mulher, tá? O pastor Charles Hodge, dentro disso, ele vai dizer o seguinte, olha, este mandamento, segundo aprendemos da exposição formulada do nosso Senhor mesmo, feita no Sermão do Monte, proíbe a impureza de pensamento, de palavra e de conduta. Como a organização social da sociedade tem por base a distinção dos sexos, e com o bem-estar do Estado e a pureza e prosperidade da igreja repousam na santidade da relação familiar, é de máxima importância que a relação normal dos sexos, divinamente constituída, seja preservada na sua integridade. Então, em resumo, o que Rod está dizendo? Se Deus instituiu o casamento entre homem e mulher, cabe, então, à igreja, ou cabe à sociedade a permanecer dessa maneira. Que a mistura ou a transformação disso em outras coisas afeta a própria sociedade e certamente afeta também a vida da igreja, né? Caso a igreja, então, absorva esses valores. A segunda coisa, então, que nós precisamos mencionar sobre o casamento é que o casamento, então, é uma união monogâmica, tá? Veja ainda lá em Gênesis 2, e também eu estou citando aí Mateus 19, nas palavras de Jesus, ele vai dizer, deixa o homem, a sua mãe e o seu pai, e se unirá à sua mulher. Veja que as duas coisas estão no singular, né? Tanto o homem, singular, como mulher, devem ser juntos, então,
nesse sentido. Então veja que isso vai dar a base para nós quando a gente for tratar da questão, por exemplo, do adultério, que é o 7º mandamento. E a gente vai perceber então a gravidade do adultério dentro disso, né? Eu quero falar um pouquinho disso mais adiante ainda nessa aula, mas especificamente quando a gente falar sobre a questão do adultério, tá? A terceira coisa, melhor dizendo, que a gente precisa mencionar sobre o casamento é que ele é uma união vitalícia. Veja nas palavras de Jesus, ele vai dizer, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe um homem. Só abrindo um parênteses aqui, irmãos. A gente vê, por exemplo, na nossa sociedade, muito se fala sobre a questão do casamento heterossexual, né? Você já deve ter visto aí campanhas políticas, né? Você vê, especialmente quando chega, né, nessas épocas de eleições, você vê aquele candidato, então, que levanta a bandeira do casamento heterossexual, né? Dizendo, olha, não, é heterossexual mesmo, né? Ele diz, olha, eu sou defensor da família, e eu defendo o casamento heterossexual. Vota em mim, você cristão, porque eu vou defender essa bandeira. Mas você já viu alguém defendendo o casamento monogâmico? Você já viu algum crente defendendo o casamento vitalício, dizendo que o casamento é para a vida toda, né? Então, às vezes, nós, irmãos, crentes, né, de modo geral, a gente pensa assim, não, o casamento tem que ser entre homem e mulher. Mas, de repente, né, se for para pular a cerca, né? Não sei, né? De repente eu não estou muito seguro se realmente eu quero viver com essa pessoa o resto da minha vida, né? Quem sabe, né? Se de repente tiver a oportunidade, eu posso ali pular a cerca, né? Então, às vezes a gente não entende, né? Que na verdade essas coisas precisam estar unidas, né? Então, quando a gente fala de casamento, a gente precisa pensar nesses 3 aspectos, né? O casamento heterossexual, né? Monogâmico e vitalício, tá? Então é isso que a Bíblia mostra para nós. Além disso, então, a gente vai perceber que a confissão de fé e aos textos que nós lemos também, e a própria Escritura vai dizer sobre isso, né? Que o casamento ele tem alguns fins bem definidos, né? Primeiramente, então, a gente pode mencionar que o casamento ele serve para auxílio mútuo entre esposa e esposo e esposa. Veja, por exemplo, lá Gênesis 2:18, se você puder abrir lá comigo e alguém puder ler para mim, por gentileza, você vai encontrar, então, Deus ainda falando a respeito da questão do casamento. Gênesis 2:18. Isso, então aparecem aí essas 2 palavras, né? Auxiliadora e idônea. Eu já falei aqui, não sei se você lembra, né, que a palavra auxiliadora, ela é a mesma palavra que você vai encontrar naquela expressão que a gente conhece bem, né? Ebenezer, né? É a palavra final aí, Ezer, né? Esse é o sentido da palavra auxiliadora. O que significa Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, a esposa, nesse sentido aí, ela é a auxiliadora, ela é a ajuda de Deus para o homem, né? Então, foi isso que Deus colocou, ela é esse socorro, essa pessoa, então, que estaria ali ao lado do homem, auxiliando, então, esse marido. Aparece também essa palavra aí, né, idônea. E muito tem se falado do significado, né? O que de fato essa palavra significa, né? Ela pode significar basicamente exatamente aquilo que a gente vê nas outras espécies que foram criadas, né? Então Deus criou ali os animais e cada um tinha ali a sua espécie, cada um tinha o seu par no sentido de eles eram iguais, né? Então tinha ali o leão macho e a leoa, né? Tinha ali o animal X do sexo masculino e tinha o feminino. E eles eram idôneos, ou seja, eles eram iguais nesse sentido. O homem não tinha essa igualdade, né? O homem tinha que se relacionar com seres que estavam abaixo, então, por exemplo, do seu próprio raciocínio, né? O homem era um homem
moral, justo, né? Que tinha uma compreensão, que tinha raciocínio. Os animais não tinham isso. Então a mulher, nesse sentido, ela foi criada de maneira idônea, ou seja, ela foi criada à altura do homem. Né? Ela foi criada com a mesma inteligência, com a mesma moralidade, com justiça, exatamente para que ela pudesse então se relacionar à altura do próprio homem, né? Para que o homem pudesse então ter alguém ali do lado, né? Veja que nesse sentido que eu já venho falando é que eles são portadores da imagem divina. Aqui não está se discutindo quem é melhor ou quem é pior. Né? A discussão é sobre os papéis, né? Depois a gente já falou sobre isso, né? Mas é essa a discussão. Mas no que diz respeito à igualdade, eles são iguais, são idôneos, tá? Além disso, então, nós podemos mencionar que o casamento, então, ele serve para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima, tá? Então, quem está com Gênesis aberto aí, capítulo 1, leia, por favor, os versos 27 a 28. Eu vou pedir alguém também para ler, por favor, Malaquias 2,15. Então vejam ali que Gênesis capítulo 1 mostra que essa questão da multiplicação, né, a questão da criação de filhos, ele está dentro de um contexto de vida conjugal. Né? Então é essa ordem que é dada ali para procriação, mas dentro de uma questão chamada casamento. Tá? Malaquias 2,15. Quem achou pode ler, por favor. Isso. Lembra qual era o contexto de Malaquias? O que as pessoas estavam fazendo ali? Vocês lembram? Nós já falamos sobre isso aqui. Qual era o contexto ali do povo? Isso. Né? Estavam se separando também, não é? E isso consequentemente, o que trazia? Mas de modo prático, mais filhos, não é? Então o camarada tinha uma família que ele tinha criado aqui, ele se divorciava, ele ia então, fazia outra família, aí não dava certo, ele se divorciava, então ele ia criando diversas descendências, né? Mas aqui Malaquias está dizendo, olha, Deus criou homem e mulher porque ele queria uma descendência. Ele queria então, através dessa descendência, seguir com o seu plano redentivo. Lembra que nós falamos sobre isso bem aqui no início? Quando Deus escolhe Abraão, e através, então, da vida de Abraão, ele vai, então, dizendo a descendência. Lembra que depois o apóstolo Paulo vai usar exatamente isso para falar lá em Romanos, que Deus estava, na verdade, buscando o descendente, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Então veja que existe essa linhagem, vamos dizer assim, santa, né, pela qual Deus estava conduzindo o seu plano redentivo. Deus não escolheu nesse sentido, irmãos, todas as famílias da terra de uma só vez, mas ele escolheu uma, começando ali de Abraão, decorrendo em toda a história até chegar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então é isso que Malaquias está dizendo ali, que Deus havia escolhido essa descendência para então revelar nela o seu plano redentor. Tá? Além disso, então, nós podemos mencionar que a maior prova da santidade da relação matrimonial é que ela então se tornou a símbolo então da aliança entre Deus e o seu povo. Veja, por exemplo, eu vou pedir alguém para ler para mim, por favor, Isaías 54, o verso de número 5. E também essa mesma pessoa, para facilitar aí também, por favor, leia Isaías 62, o verso 5 também. Sessenta e dois, verso 5.
Isso. E alguém leia para mim, por favor, Apocalipse 21, verso 9. Isso, vocês devem conhecer bem um texto, né? Mas se você quiser dar uma olhadinha aí, você vai ver exatamente lá em Efésios 5, né? A partir do verso 22, você vai ver exatamente o apóstolo Paulo, então, fazendo essa comparação. Ele diz, então, por um lado, que Cristo é o noivo, por outro lado, então, a igreja é a sua noiva. E ele, então, faz exatamente essa ligação entre o papel do marido como noivo ali, ou seja, que assim como Cristo se sacrifica e ama a sua igreja, assim o marido deve fazer com a sua esposa. E aí, por outro lado, ele vai dizer, assim como a igreja está submissa a Cristo, assim a esposa deve estar submissa ao seu marido. Mais adiante, então, o apóstolo Paulo vai novamente citar, ou ele vai relacionar, se eu não me engano, ali no verso 33, ele vai exatamente relacionar o papel do marido e da mulher, não somente como Cristo e a igreja, mas novamente ele vai voltar para Gênesis capítulo 2, onde Deus, então, havia instituído esse negócio aí chamado casamento, matrimônio. Então nós vamos perceber, quando a gente tratar, por exemplo, da aula sobre o adultério em si, que Deus então vai tratar a idolatria do seu povo exatamente nessa relação. Ou seja, Deus está dizendo assim, vocês se adulteram com outros povos. Ou seja, vocês estão adorando os outros povos. Então Deus trata a idolatria do seu povo como um adultério. É interessante, se eu não me engano, Ezequiel, capítulo 36, né, a gente vai falar dele um pouquinho mais adiante na aula, exatamente sobre a questão do adultério. E Ezequiel é extremamente, vamos dizer assim, bem pesado, né? Talvez nos nossos dias ele seria politicamente incorreto naquilo que ele fala. Mas ele diz mais ou menos assim, olha, as prostitutas, aquelas que se vendem por causa de relações sexuais, elas se fazem isso e elas recebem dos seus amantes a devida paga. Ou seja, quando alguém quer se prostituir, ela vai lá e diz, olha, eu me prostituo, mas o meu preço é X. E ele vai dizer assim, olha, vocês, Israel, são piores do que a prostituta, porque vocês se prostituem de graça. Olha que coisa terrível, né? Tamanha era a idolatria do povo. E Deus, então, está comparando exatamente a idolatria do povo como se fosse este adultério. Por quê? Porque a relação de Deus com o seu povo era essa, de um marido e de uma esposa. Lembra que o livro lá de... me fugiu o nome aqui, né? Alguém me ajuda, por favor. Do profeta... Me ajudem, gente, por favor. Que casou com a prostituta lá, esqueci o nome. Oséias, pronto. Vai dando branco de vez em quando, né? Vocês lembram que o texto o livro de Oséias trata exatamente sobre isso, né? E Deus, de repente, faz essa coisa impactante, né? Diz, olha, vai lá e se casa com uma mulher adúltera. E o povo ia dizer, gente, que é isso, gente? O profeta casou com uma mulher adúltera. Gente, o pastor casou com uma mulher da vida. E chegasse aqui a notícia, hein, Olson? Olha, o pastor casou com uma prostituta. Todo mundo ia ficar escandalizado. Mas Deus vira para o povo e fala, é exatamente isso que vocês fazem comigo. Vocês se dão a outros deuses. Vocês se prostituem com ele nesse sentido. Então veja que Deus está usando essa figura do casamento para simbolizar a aliança do seu povo, dele com o seu povo. Então veja, irmãos, como Deus trata essa questão de modo sério, né? Como Deus, de fato, tem o casamento como algo extremamente santo, né? Na sua presença. Vamos, então, partir aqui para algumas conclusões, né? Então, eu quero citar aqui João Calvino, quando ele diz assim, né? O Senhor nos socorreu quando instituiu o matrimônio, cuja união, consumada por sua autoridade, também santificou com a sua bênção, donde se deduz que, diante dele, não só é maldita toda e qualquer união fora do matrimônio, como também essa própria união conjugal,
foi ordenada como um remédio indispensável para que não nos atiremos à desenfreada concupiscência. O que é que Calvino está dizendo, em outras palavras, é: Deus não só instituiu o casamento, mas abençoou o casamento. E é por meio do casamento, então, Calvino vai dizer, que a gente tem uma vida santa. Mais adiante a gente vai falar sobre isso, né? E a gente vai perceber que não são a todos, né, que é dado o dom do celibato. Não é todo mundo que vai ficar solteiro. Mas a via normal é exatamente a via do casamento, porque Deus nos criou seres sexuais, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão, né? E a gente vê hoje, né, exatamente o contrário. As pessoas querem ter vida sexual, mas querem ter uma vida sexual fora do casamento, né? Você já deve ter ouvido essa expressão, né, do sexo sem compromisso, onde as pessoas se deitam ou elas se dão umas às outras de maneira irresponsável, né, sem qualquer tipo de compromisso. Mas a vida sexual ela é para ser desfrutada dentro da vida conjugal, dentro do casamento. Foi isso que Deus, então, instituiu. Tá? Além disso, eu quero continuar citando aqui Calvino, quando ele diz assim: se o Senhor requer de nós a pureza, então ele condena tudo quanto lhe seja contrário. Consequentemente, se aspiras à obediência, então que não arda interiormente teu coração com cobiça depravada, nem os olhos te incitem a desejos corruptos, nem teu corpo seja enfeitado ao ponto de desporodamento. Eu tentei arrumar outra palavra, irmãos, da internet, mas eu não achei, é essa mesmo, tá? A outra que eu achei era pior, né? Que era falta de vergonha, mas vamos deixar essa daí, tá? Nem com palavras torpes, a mente seduz a tua língua a pensamentos semelhantes, nem te inflame o apetite desenfreado com sua imoderação, pois todos os vícios dessa espécie são como que nódoas, pelas quais é manchada a pureza da castidade. Mais uma vez aqui, o que Calvino está dizendo é isto, né? Que nós não devemos alimentar os pensamentos impuros, né? Nós não devemos caminhar por caminhos difíceis, né? Se a gente não deseja de fato casar. Hoje a gente poderia citar dentro disso aqui, né, se a gente pudesse contextualizar Calvino, a questão da própria pornografia, não é? Então tem gente que fala assim: eu não tenho relações sexuais com outras pessoas, porque eu não sou casado, mas vive uma vida de pornografia, né? Se alimentam então desses conteúdos. A moça ou o rapaz, eles podem dizer assim: não, mas eu não sou impuro, né? Eu não tenho relações sexuais fora do casamento. Mas às vezes essa moça ou esse rapaz, eles fazem, por exemplo, exposição do seu corpo, eles publicam a sua sensualidade nas redes sociais, né? Eles até mesmo, né, flertam uns com os outros nesse sentido, né? Então, às vezes, o rapaz ou a moça, eles gostam de ser flertados, eles gostam de ser cobiçados e por aí vai. E aí, no final, ele diz assim: não, mas eu não cometi nenhum ato grave, né? Eu não tive relações fora do casamento. Mas, segundo aquilo que a gente está percebendo aqui, e nas palavras que Calvino está dizendo, é a mesma coisa. Então, ele está dizendo: cuidado até com a impureza. Né? Essa impureza não está relacionada só ao ato sexual em si, mas até a maneira como nós nos comportamos, como nós nos vestimos, o conteúdo em que nós, então, colocamos os nossos olhos. Tá? Então, para nós partirmos aqui para os finalmente, então, e agora? O que a gente pode aprender com aquilo que nós ouvimos até agora? Primeiramente, então, essa é uma verdade que nós precisamos ter em mente. Deus tem alta consideração pelo casamento. Então, repito, Deus criou, Ele abençoou e Ele santificou o casamento. Então, quando nós formos tratar das questões relacionadas ao adultério,
e ao divórcio, eu sei que essas questões às vezes mexem com as nossas opiniões, né? Eu sei que às vezes essas coisas são difíceis de ser tratadas, mas quando a gente for tratar dessas coisas especificamente, nós precisamos ter isso em mente, que o plano original de Deus, aquilo que de fato Deus abençoou, aquilo que de fato Deus santificou, foi o casamento. Ah, pastor, mas às vezes acontece do divórcio, às vezes acontece o adultério, a gente vai tratar disso. Mas isso não diminui, e isso não tira a alta consideração que Deus tem com o casamento. Não é o fato de nós, seres humanos, distorcermos as verdades de Deus, ou nós admitirmos o divórcio ou o adultério, e eu sei que cada uma dessas questões precisam ser analisadas de maneira piedosa e amorosa, né? Até mesmo dentro da igreja, mas isso não diminui o padrão de Deus. Isso não faz com que o casamento, então, seja rebaixado simplesmente porque a gente não consegue alcançar a plenitude daquilo que Deus, então, havia criado. Então, é dentro disso, irmãos, que nós vamos perceber, por exemplo, na própria Escritura, né? A gente vai perceber, por exemplo, que alguém que era solteiro não era alguém, vamos dizer assim, abençoado por Deus. Você vai ver, por exemplo, né, na Escritura, que uma mulher estéril não era uma mulher bem vista dentro da cultura judaica. Por quê? Porque Deus havia instituído o casamento e Deus havia instituído, então, essa questão da fertilidade, né, da mulher, então, ser essa pessoa, então, que podia dar filhos, né, ao seu marido. Vocês vão se lembrar, inclusive, das filhas de Noé, né? Elas ficaram tão preocupadas com isso, né, de que elas não teriam descendências, que elas cometeram a loucura de coabitar com o próprio pai, porque elas queriam ter descendência. Então, veja que tudo isso está relacionado àquilo que o próprio Deus havia criado, né, de que essas pessoas precisavam casar-se e que essas pessoas também precisavam ter filhos, tá? Dentro disso, então, eu quero citar aqui o pastor Charlie Rod mais uma vez, quando ele diz assim: o matrimônio não é um sacramento no sentido de que o batismo e a ceia do Senhor são sacramentos. Nós não cremos que o casamento seja um sacramento, mas de forma alguma é menos que uma instituição sagrada. Portanto, deve ser certificado com a devida solenidade e no temor de Deus. Novamente, embora a gente não acredite que o casamento é sacramento, não é por causa disso que ele é algo menos, né? Não é simplesmente por causa disso que a gente não precisa considerar o casamento nos seus devidos termos. Além disso, então, isso traz implicações para nós, porque nós não devemos aceitar qualquer deturpação que macule a instituição, o padrão e a pureza do casamento. Então, eu já falei aqui em outras ocasiões. Hoje, quando se fala em casamentos de pessoas do mesmo sexo, ou pessoas, né, que deturpam outros padrões do casamento, né, hoje já tem pessoas homens que se casam com duas mulheres, né, tem mulher que casa com dois homens, tem dois casais, um casal que se casa com outro casal. Tem gente que casa com um cavalo, com um cachorro, tem gente que casa com um monte de coisa aí. Teve um rapaz que casou com uma árvore, né, e chamou isso de casamento, e por aí vai, né. Então, quando nós percebemos essas coisas, isso não deve passar de maneira indiferente aos nossos olhos, porque isso mexe com aquilo que Deus instituiu, com algo que foi colocado pelo próprio Deus. Até mesmo casais que não são crentes, que não casaram na igreja propriamente dito, eles estão debaixo dessa mesma tutela. Por quê? Porque eles entraram numa instituição que foi criada por Deus. Não foi a igreja que criou o casamento. Não é porque a pessoa não casou na igreja que o casamento não tem validade. O casamento tem validade e os cônjuges estão submissos aos padrões do casamento porque eles entraram numa relação que foi criada por Deus. Independentemente se eles casaram na igreja ou não. Se era um padre ou era um pastor, eles entraram numa instituição chamada casamento. E aí os papéis devem ser seguidos de acordo com o padrão que Deus estabelece. Então, para nós finalizarmos aqui,
eu quero citar o John Frame, né, quando ele fala sobre isso. Ele vai falar então sobre essas duas alianças, né? As duas alianças do casamento e de Deus com o seu povo, lembra que nós fizemos essa comparação? Estão intimamente relacionadas. Em Gênesis 3, a desobediência dos nossos primeiros pais abala o seu relacionamento conjugal. A vergonha surge pela primeira vez. O homem culpa a mulher pelos seus problemas. Deus anuncia uma maldição sobre o parto dele e o parto dela e o trabalho dele. Assim, a prosperidade da aliança do casamento depende da fidelidade da aliança divina. O que John Frame está dizendo, segundo Gênesis 3, é que a desobediência de Adão e Eva, eles não trouxeram impactos apenas na sua relação com Deus, mas também trouxe impactos para a sua vida conjugal. Quando um casal está passando por conflitos, e quando há muitas vezes problemas dentro do casamento, geralmente há problemas também na relação deles com Deus. Geralmente é assim. Ou às vezes é o marido que está distante de Deus, ou às vezes é a esposa. Então eles têm também problemas relacionados à sua comunhão com Deus. Então veja que até às vezes mesmo dentro do aconselhamento bíblico, quando a gente vai aconselhar casais nesse sentido, a gente precisa primeiro entender como é que é a relação dos dois com Deus. Porque, na verdade, o conflito que esse casal está tendo, na verdade, pode ser exatamente o reflexo do conflito que eles estão tendo com o próprio Senhor. E que está influenciando diretamente na vida conjugal daquele casal. Ok? Irmãos, está abertos aí para algumas perguntas, nós não temos muito tempo, tá? E algumas considerações que os irmãos queiram fazer. Se qualquer pergunta for sobre adultério, sobre divórcio, a gente vai deixar isso para as próximas aulas, tá? Hoje a gente está falando exatamente sobre o valor do casamento. Então, a minha intenção é, primeiramente, falar sobre o valor do casamento, para que a gente possa depois entender como essas questões relacionadas ao adultério e ao divórcio, né, elas são algo realmente difíceis, né, para serem administradas exatamente porque elas mexem com essas questões tão valorosas que a gente vê dentro do casamento. Nosso irmão Walson, acho que é o primeiro ali, e Eliane depois. Ariston levantou a mão, Ariston? Ariston é o terceiro. Eu estou achando que o Walson está fazendo de propósito, Walson, porque na reunião de presbitério, quem tem a preferência é quem está no fundo. Quem está no fundo, né? Fiquei sabendo disso. Então por isso que você está sentando aí, né? Pastor, tem um comentário aqui sobre adultério, mas aí eu vou deixar para as próximas aulas, como o senhor orientou aí. A questão do casamento é interessante porque no Velho Testamento, né, às vezes a pessoa lê e aí pensa que aquilo ali é a base, não é, né? O rei Salomão, que foi o mais sábio que existiu, tinha lá 1000 mulheres, né? Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas, né? Mas só que ficou claro pelo Novo Testamento aí que isso não, Deus estabeleceu foi monogamia, né? E às vezes a gente acha, porque é muito esquisito, né? Você começar a ler ali a Bíblia pelo Antigo Testamento e ver que era uma coisa tão que o pessoal nem ligava, mas no Catecismo Maior ele deixa isso bastante claro, no que pese que o mandamento é bem curto, né? Não adulterarás, a expansão é muito grande, e como os mandamentos vieram para ressaltar o pecado, né? Para quem às vezes se acha justo moralmente, né? Você olha assim, aí bota, não adulterarás, a pessoa, não, nunca adulterei, né? Às vezes está se resumindo ao ato mesmo, e não é nem, às vezes até está se referindo somente ao ato sexual. Sim. Aí diz assim, eu não fiz aquilo, às vezes até, né, planejou, mas chegou lá no final, ele se arrependeu e acha que não infringiu, né, nenhum mandamento, e no Catecismo Maior, a própria Bíblia mesmo deixa isso bastante claro, né, e o nosso Senhor Jesus Cristo também deixa isso bastante claro, que é muito, o mandamento é muito mais profundo que isso. Mas era só esse comentário. Ok. Eliane aqui, depois o Ariston. Quando o senhor comentou aí da questão das filhas de Noé e também das mulheres que eram consideradas malditas, né? Porque não tinham filhos.
Ó. Não, tem, Não, acho que tem é Noé Noé. mesmo. Tem Noé também. Ah, é verdade, é de Ló. De verdade, Pronto. verdade. Ah, Mas, enfim, seja de Ló, seja de Noé, mas era de Ló, né? A questão é que isso não quer dizer que estava certo. não, de Nem jeito essa nenhum. cultura judaica e nem essa questão das filhas de acharem que era tão importante ter filho que isso valia a pena qualquer negligência, qualquer coisa, né? Então, a gente cai num outro lado, que o senhor deve falar isso depois também, sobre a idolatria do casamento, né? Porque Deus tem a ideia boa e o diabo vai lá e dá um jeito de petecar, né? Aham. Salomão achou que a ideia era tão boa que ele queria muitas, né? Mas, assim, a gente viu a bancarrota que o reino dele caiu depois, né? Então, assim, existe essa questão também, inclusive, eu acho que dentro da igreja, de achar que o casamento é uma coisa assim acima de tudo, né? E não é o casamento também, é uma coisa instituída por Deus, mas não é o casamento que vai trazer felicidade para as Não. pessoas, não é casar para ser feliz, não é, Exatamente. né, essas coisas todas que eu acho que devem ser colocadas nos seus devidos lugares. Só adiantando um pouquinho, Eliane, uma coisa que a gente às vezes até tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes, eu sei que às vezes a gente não faz isso motivado assim por algo ruim, né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado até de falar o seguinte: o Joãozinho vai casar com a Maria, né? Mas o Joãozinho tem 6 anos, Maria tem 5, né? E às vezes nós queremos colocar sobre os nossos filhos, né? Essa questão da vida conjugal, né? Ou quase que obrigar os nossos filhos a casar-se, né? E às vezes nós temos a ideia, né, de que a pessoa que não quer casar-se é algo ruim. Ah, não, fulano não quer casar, porque deve ser feio, sei lá, deve ter chulé, né? Então ninguém quer casar com ele, né? E às vezes é a decisão que a pessoa quer, ela realmente não quer casar-se, né? E eu sei que isso deve ser uma exceção, mas às vezes é de fato algo que ele recebeu de Deus, né? O celibato também é um dom de Deus, né? Então, às vezes a pessoa realmente ela não quer casar-se, né? E às vezes a gente, não sei se por causa da nossa própria maneira de ver as coisas, às vezes nós queremos empurrar as pessoas para o casamento. E às vezes empurrar pessoas para um casamento, até para uma relação conjugal que a gente vai ver que não dá certo. Porque às vezes o desespero é tão grande, e às vezes os jovens da igreja acontece isso, né? Os jovens falam assim: pastor, mas não tem homem na igreja. Não tem menino na igreja. Então o camarada ou a moça está tão desesperada para casar, que eu acho que a última coisa que ela não quer fazer é deixar de casar, que ela pega qualquer um ou qualquer uma, tá? E aí, às vezes, você encontra relacionamentos conjugais, porque a pessoa não conseguiu achar alguém na igreja, ela vai, às vezes, para fora da igreja e ela fala: eu quero casar de qualquer jeito, então vai ser esse mesmo. E, às vezes, isso traz implicações para a vida conjugal. Então, dentro disso, a gente precisa considerar: o casamento é algo extremamente importante diante de Deus. Quem é casado sabe do que eu estou falando. Ninguém vive uma vida a dois se não tiver renúncia. Eu costumo falar o seguinte para o casal, né? O casamento é um duplo suicídio. Tá? É um duplo suicídio. Em vez de você tentar matar o outro, você tem que matar a si mesmo. Então é um duplo suicídio, né? Então é cada um morrendo para si mesmo, né? Então o casamento é difícil por causa disso. Então a gente às vezes quer mudar o outro, mas na verdade a gente tem que mudar a nós mesmos. Ariston. Pastor, não vai ter jeito de não entrar um pouquinho em adultério. Então guarda a sua pergunta, digita ela aí no seu... Não, mas guarda ela. Ficou claro aí que Deus tem... Manda para mim que eu já ponho na tem aula seguinte. altíssima consideração... Não, mas é em pecado em geral. É uma dúvida que eu tenho, que eu acho que é pertinente esclarecer para mim e para os outros aqui. Mas, então ficou claro que Deus tem altíssima consideração a relação conjugal, e eu penso que
a violação a esse mandamento, ele recebe tratamento especialíssimo de Deus. Mas isso vai de encontro, vai contra uma coisa que a gente costuma dizer, e parece que é um ensino extraído e consolidado pelos teólogos e pela igreja, e eu quero que o senhor me corrija se eu estiver errado. Que eu ouvi recentemente aqui na igreja, e que eu também afirmo de vez em quando, que Deus trata todo pecado igualmente. Eu acho que a gente corre um risco de, levando isso ao extremo, de a gente focar demais em coisas pequenas às vezes, engolir, coar o mosquito e engolir o camelo, se a gente não der o tratamento devido a coisas que são mais sérias. E aí, em relação ao pecado do adultério, como eu falei, eu acho que Deus dá um tratamento bem diferenciado. E isso a partir de uma reflexão. Eu parto do princípio que todo descendente de Adão, todo dia ele peca, ainda que seja um pensamento pecaminoso, pequeno que seja, mas todo dia ele peca. E partindo desse princípio, o homem segundo o coração de Deus, Davi, pecava todo dia e estava numa crescente espiritual, a sua vida com Deus, tinha intimidade, e Deus era com ele e tal. Mas no momento em que ele cometeu um determinado pecado de adultério, que levou a cometer muitos outros mais sérios para esconder aquele pecado, a vida dele, que era totalmente íntima com Deus, ela foi por água abaixo. Uhum. E saindo de lá e vindo para a nossa vida real, na própria denominação presbiteriana, nós tivemos um reverendo, nas décadas de 80 e 90, que fez coisas extraordinárias para o reino de Deus, para a denominação, e como todo descendente de Adão, certamente pecava todo dia. Mas quando ele cometeu um determinado pecado, o adultério, aquela intimidade que ele tinha com Deus e aquela vida que ele tinha com Deus, parece que desabou, e passados tantos anos, na minha compreensão, até hoje, ele não conseguiu reerguer. Então, me parece que Deus dá, sim, tratamento bem diferenciado para pecado. Não é desse jeito. Tem pecados que você vai levando e que Deus não se incomoda tanto quanto alguns outros, como esse do adultério, que me parece que... É isso que eu gostaria de colocar aí, porque é a minha dúvida. O Alson vai me ajudar ali. Quantas pessoas morreram lá com aquela decisão de Davi? Você lembra de cabeça? Eu não lembro. Foi 70 mil, né? Não conta o caso, não. Mas o que você acha? O que você acha de 70 pessoas terem morrido por causa de um homem só? Acho que foi 70 mil. Procure para mim, Alson, por favor. Acho que foram mais ou menos 70 mil. O que você acha de 70 mil pessoas terem morrido por uma decisão de um só homem? É justo ou não? Sabe qual foi a decisão? Foi quando Davi resolveu levantar o censo. Está lá, acho que no finalzinho lá de 2 Samuel, quando ele quis contar o seu exército, ele quis saber quanto que ele tinha de poder militar. Lembra que Davi foi homem de guerra? Lembra que as vitórias quem dava para ele era quem? Deus. Ele foi conquistando reinos. Foi isso mesmo, viu, gente? Foi conquistando terra, conquistando reino, aumentando exército, comprando tanque, comprando cavalo, comprando armamento, fazendo espada, escudo, aumentando o exército, aumentando. E ele foi, ao mesmo tempo, né, foi conquistando ali todo o território, né? Lembra que foi por causa disso, inclusive, que ele não construiu o templo. Deus falou, não, você não pode, você é homem de sangue, né? Você é homem sanguinário, porque ele ia realmente conquistando todas as coisas. No final, ele diz, eu quero fazer o censo. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, eu quero saber quanto que eu tenho de poder militar.
Eu quero saber o que eu tenho de poder militar. Aquilo irritou tanto a Deus, foi Joabe ficou contra ele, né? Depois Crônicas vai dizer que foi Satanás que instigou o coração de Davi a isso. Mas o ponto é, isso levou a Deus a trazer um juízo sobre o povo de Israel. 70.000 pessoas morreram por causa disso. Então a gente precisa olhar da perspectiva daquilo que nós chamamos de teologia bíblica. O que é a teologia bíblica? É a gente olhar aquilo que a Escritura diz, sem a gente tentar colocar algum tipo de interpretação ou justificativa daquilo que a gente está lendo. Isso é teologia bíblica. A gente simplesmente lê e dizer, olha, Deus fez isso por causa desse pecado. É isso. Está lá escrito, eu não quero fazer interpretação disso. Eu já falei sobre a questão da idolatria, né? Por que eu acho que o pecado de idolatria ele é algo que fica mais evidenciado na Bíblia para nós? Porque eu acho que é um pecado, né? Um mandamento que mexe diretamente com a própria pessoa de Deus, né? Quando Deus diz, eu não quero que você tenha outros deuses. Quando a gente tem, a gente está, como aquele marido, aquela esposa, né, que diz para o marido ou para a esposa, diz assim, olha, eu estou com você, mas eu estou de olho no padeiro também, né, no açougueiro, né, eu estou de olho na secretária. Certamente a esposa não vai ficar contente com aquilo, ela vai ficar extremamente irritada, né, ou o marido vai ficar extremamente irritado. Então, talvez o pecado de idolatria, olhando para a Escritura, seja algo que tanto mexe com Deus, ao ponto, aí também a gente precisa considerar isso, que levou o povo de Deus ao cativeiro. De tamanha era a idolatria deles, né? E era um pecado que eles não abandonavam. E isso levou, então, essas pessoas, né, levou esse povo para o cativeiro. Então, eu entendo isso que o Ariston está colocando. Se a gente olhar de fato, biblicamente, olhar sem nenhum tipo de interpretação, o que a gente vai perceber é exatamente isso, né, que existem alguns pecados que parece que são mais evidenciados, né, eles trazem, inclusive, consequências maiores, né, diante dessa situação. Lembra do pecado de Davi, né? O pecado de Davi ele foi perdoado, mas ele sofreu consequências duras dentro da sua própria casa, né? Lembra que Deus falou isso para ele? Olha, a espada não vai sair de dentro da sua casa. Quem foram os primeiros que se levantaram contra Davi? Os próprios filhos, né? Que tentaram matá-lo, né? O reino foi dividido depois, posteriormente, né? Por causa dessa situação. Então, certamente Deus perdoou o pecado de Davi, né? De adultério e de homicídio também. Você inclui isso aí, né? O homicídio também foi colocado nisso aí. Deus certamente o perdoou. Deus o considerava como um homem segundo o seu coração, né? Mas as consequências não lhe foram tiradas, né? Não lhe foram tiradas. A gente vai falar sobre isso mais adiante, né? O pecado de divórcio ou adultério, ele não é algo imperdoável, né? Ele não é um pecado que a pessoa pode se arrepender disso. A gente vai falar sobre as circunstâncias, às vezes até as próprias circunstâncias, né, aconteceram, vamos dizer assim, de maneira desmedida, de maneira incontrolável, né, vamos dizer assim, mas certamente consequências disso podem ser trazidas. E às vezes as consequências são gravíssimas, né? Um adultério, por exemplo, pode ser que gere uma criança. Deus pode perdoar o marido ou a esposa por isso? Pode, mas Deus não vai matar o menino, não vai matar a criança. A criança vai nascer e agora você tem uma situação que você precisa administrar, né? Você precisa agora, então, lidar com essa situação. O que seria diferente, por exemplo, de alguém que, às vezes, só tem um pensamento, né? Ele, de fato, não consumou esse pecado, né? É pecado do mesmo jeito? É pecado do mesmo jeito, mas as consequências não são tão drásticas, né? E não são tão graves como um adultério consumado e, às vezes, um adultério que se segue uma gravidez. Tá? O pastor, só para complementar aí, na linha que o senhor está falando, o próprio Catecismo Maior aborda essa questão em dois pontos, né, sobre a questão do que é pecado, né, quando Jesus vem, ele aumenta lá, né, o sarrafo e diz assim, ó, vocês estão achando que é pecado até aqui? Não, ó, você tem que cumprir isso. Tudo é pecado. Agora, é bem claro na Bíblia dizer o que é mais grave, lógico que um é mais grave que o outro, né? A própria
pergunta 150 e 151 do Catecismo Maior aborda isso. Como é curto aqui, eu vou ler só a 150. Ele diz o seguinte, ó: são todas as transgressões da lei de Deus igualmente odiosas em si mesmas à vista de Deus? Aí a resposta: todas as transgressões da lei de Deus não são igualmente odiosas, mas alguns pecados em si mesmo e em razão de diversas circunstâncias agravantes são mais odiosos à vista de Deus do que os outros. Aí o 151 ele diz, né, para dar um exemplo aqui, ele fala o seguinte, ó: em razão dos ofensores. Uma coisa, vou dar um exemplo aqui, é um membro da igreja, por exemplo, Deus nos livre, né, todos nós, de cometer um adultério. Outra coisa é o pastor. O pastor vai cair sobre si uma responsabilidade muito maior, que ele é pastor, né, ou então, e assim por diante. Tem várias situações. Outra coisa é você ser novo na fé. Você comete um pecado, às vezes, por ignorância. É pecado do mesmo jeito. E o outro lá já sabe o que está fazendo ali, pecou. Né? Então, pergunta 150 e 51 do Catecismo Maior aborda essa questão. Até quando a gente vai tratar de disciplina eclesiástica, o nosso código, inclusive, fala sobre isso, né? Sobre os atenuantes e os agravantes. Então, agravantes, por exemplo, né? Essa pessoa cometeu esse pecado, é a primeira vez? Né? Ele é reincidente? Ele é reincidente. Ele reconheceu o erro, né? Qual foi a comoção que isso trouxe? Foi algo público? Foi privado? Né? Então, ele é neófito, ele é novo na fé, já é experimentado, ele é líder da igreja, não é? Tudo isso, quando o conselho ou os conselhos vão tratar da disciplina, essas questões são também levadas em consideração, né? Exatamente nessa perspectiva. Lógico, todo pecado é pecado, mas a gente percebe biblicamente, né, que tem essas gravidades, vamos dizer assim, em cada qual, né? Ok? Irmãos, mais alguma pergunta? A gente tem alguns minutinhos aí, se alguém tiver alguma pergunta. Deixa eu só chegar o microfone ali, que a gente quer botar sua voz no mundo. Ave Maria, minha voz já é forte. É uma experiência pessoal. Sim. Triste, mas pessoal, né? Quando o senhor falou que não acha menina na igreja, não acha rapaz na igreja, né? Eu era uma jovem muito atuante na presbiteriana do Gama, criada no Evangelho, evangélica de berço. Perdi a mamãe com 33 anos na posição que o senhor está aí. Ela estava falando de Jesus. Semi-analfabeta, nunca estudou, nunca fez teologia, tinha o dom da palavra, morreu dirigindo um culto na cidadezinha de interior lá de Minas, e eu casei em julgo desigual. Simplificando, que eu gosto de falar rápido. A consequência foi 40 anos afastada da igreja. Voltei a congregar em 2014 aqui, já velhinha, terminando teologia, inclusive. E a consequência grave demais, né? Foi um casamento sofridíssimo. Quando eu casei, eu falei, eu trago ele para a igreja. E ele me levou para o mundo. Então, o julgo desigual é um negócio seríssimo, né? O ideal é casar. É difícil, cristão com cristão. E cristão com não cristão é pior ainda. É só meio que um testemunho, um exemplo. É verdade, né? Isso é bom até para os mais jovens ouvirem, né? Que às vezes a gente fala que existem consequências, a gente não sabe, né, exatamente as consequências que podem vir diante de situações como essa. Então é bom a gente saber que às vezes isso acontece na prática, né, Soninha? E às vezes é difícil mesmo. Ai. Tá bom, tá certo. Então, irmãos, só para adiantar aqui aos irmãos, né, para que a gente também tenha tranquilidade no nosso coração, eu sei que esses assuntos, né, a gente não vai falar deles hoje, como eu falei no início da nossa aula, a gente não vai tratar exatamente hoje sobre o 7º mandamento na questão do adultério, e as consequências também que pode desdobrar disso, que é o divórcio, né, mas eu já quero assim, adiantar aos irmãos e também tranquilizar o coração dos irmãos a respeito disso, né, de que a intenção ao tratar dessas questões, né, é exatamente trazer um ensino bíblico, trazer clareza aos nossos corações.
A intenção não é jogar pedra em ninguém, a intenção não é dizer assim, então quer dizer que isso é um pecado imperdoável, quer dizer que porque eu sou divorciado eu sou pior, ou porque eu casei de novo, né, eu sou pior do que quem nunca se divorciou, nada disso. A gente precisa considerar aquilo que a Escritura coloca para nós, né, termos a maturidade para compreender aquilo que a Bíblia coloca para nós de maneira clara, né, inclusive, para que a gente possa, inclusive, ajudar outras pessoas que enfrentam, né, situações como essa, né. Às vezes, você encontra na sua vida familiar ou pessoas próximas a você que, de repente, o casal está pensando em se divorciar. Talvez você possa ajudar esse casal, né, a trazer esse entendimento. Às vezes você tem colegas, amigos ou amigas, né, próximas de você, que de repente estão enfrentando problemas conjugais e que de repente o rapaz ou a moça, né, está pensando em cometer adultério, né? Então é alguém que você precisa às vezes ali também orar com ela, né, e dizer para ela claramente o que a palavra de Deus fala, né, as consequências que isso pode trazer dentro dessa vida conjugal, né? E também nós reafirmarmos o valor que Deus dá ao casamento. O casamento não é uma instituição social, né? Ele não é algo criado pelo governo, ele não é algo criado pela igreja. Não é a igreja presbiteriana que tem esse pensamento sobre o casamento. Quem instituiu o casamento foi o próprio Deus, né? Foi um dos primeiros atos, vamos dizer ali, né, na criação, foi exatamente a vida conjugal, né, o casamento. E ali Deus estabeleceu todos os parâmetros, todos os padrões, então, para que o casal pudesse viver ali junto, né, diante do próprio Deus. Então, isso a gente precisa também considerar, né, de que o casamento é algo sagrado. Por que ele é sagrado? Porque Deus o instituiu, Deus o abençoou, Deus o santificou. Essa é a vontade de Deus, então, para o seu povo. Vamos orar, então? Cadê o... Chama lá, por favor. A gente já vai encerrar aqui. Vou pedir aí nosso irmão Olson para que ore, por favor, Olson, agradecendo a Deus por esse tempo, colocando mais uma vez as nossas vidas diante de Deus, para que Deus também nos traga entendimento claro a respeito desses assuntos. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos por mais um dia de vida, agradecemos porque o Senhor é bom, suas misericórdias duram para sempre, agradecemos pela sua palavra, que nos traz paz no coração. Agradecemos por o Senhor ter se revelado nas suas sagradas escrituras, que podemos ter conhecimentos sobre a história do povo de Deus, sobre seus milagres, sobre o poder do seu evangelho, sobre o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi um sacrifício suficiente para perdoar todos os pecados, seja ele pecados mais leves ou pecados mais graves. É um sacrifício suficiente, né? Não precisará mais ser derramado nenhum sangue por qualquer um dos nossos pecados que não cometemos na nossa vida e por aqueles pecados que ainda iremos cometer. O Senhor possa atuar no nosso coração e nossa mente, para que a gente tenha forças do Seu Espírito Santo para resistir às tentações, que a gente consiga realmente guardar os Seus mandamentos, temer a Deus, nos preparar para essa nova vida, onde estaremos ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, onde não haverá mais choro nem lágrimas, onde poderemos desfrutar de todas as promessas e contemplar a glória do Senhor face a face. O Senhor possa abençoar cada irmão aqui da nossa igreja, cada irmão da Igreja Invisível, nossos irmãos em Cristo Jesus, para que todos permaneçam firmes na fé, perseverem até o final, para que a gente receba do nosso Senhor Jesus Cristo a recompensa da vida eterna. É como nós oramos, agradecidos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.